Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 10. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 10, que nos diz assim: E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército extremamente numeroso. Dentro desta passagem do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 e versículo de número 10, eu quero falar sobre: poderão estes ossos viver? Deus mandou Ezequiel profetizar sobre o impossível. Ezequiel estava diante de uma cena onde, humanamente falando, não havia mais esperança. Um vale inteiro cheio de ossos. E não eram corpos recém-mortos. A Bíblia faz questão de dizer que os ossos estavam muito secos. Ou seja, a morte já estava ali havia muito tempo. Então Deus fez uma pergunta surpreendente: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel poderia ter respondido: não. Tudo diante dos olhos, ou melhor dizendo, tudo diante dos seus olhos, apontava para isso. Mas ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus lhe deu uma ordem ainda mais estranha. Imagine a cena. Ezequiel estava falando com aquilo que não tinha ouvidos, pregando para aquilo que não respirava, profetizando para aquilo que aparentemente não tinha qualquer possibilidade de responder. Mas ele obedeceu. Enquanto profetizava, um barulho começou. Depois um grande ruído. Os ossos começaram a se mover. Osso encontrou o seu osso. Tendões apareceram. Carne começou a cobri-los. Pele se formou sobre eles. Mas ainda faltava alguma coisa. Eles tinham estruturas, mas não tinham vida. Então Deus mandou Ezequiel profetizar novamente: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E o fôlego, a Bíblia diz que entrou neles. Eles se levantaram. E aquilo que antes era um vale cheio de ossos secos, transformou-se em um exército extremamente numeroso, ou numeroso. Mas existe algo importante aqui nesta passagem. A visão não surgiu originalmente apenas como uma mensagem genérica sobre sonhos mortos voltando a viver. O próprio Deus explicou o significado. Aqueles ossos são toda a casa de Israel. O povo estava exilado, derrotado e sem esperança. Eles diziam:
nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. A visão era a resposta de Deus para um povo que acreditava que sua história havia terminado. Mas não havia terminado. Onde Israel enxergava um cemitério, Deus enxergava um povo que ainda poderia se levantar. Talvez essa seja uma das maiores lições do vale. Ezequiel precisou olhar para aquilo que parecia completamente morto, sem limitar Deus ao que os seus olhos estavam vendo. Aonde o texto nos fala no versículo de número 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército extremamente numeroso. Existem situações em que nossos olhos dizem: acabou. Mas a última palavra nunca pertence ao vale. Pertence a Deus, que pode fazer até os ossos secos voltarem a viver. Talvez você se encontre nessa situação, sem esperança, já perdeu a fé, está assim como esses mortos estavam nesse vale, sem esperança, com os ossos sequíssimos. Mas eu quero dizer para você no dia de hoje, assim como Deus falou para o profeta Ezequiel, poderão esses ossos viver? E eu quero dizer, e faço uso das palavras de Ezequiel: Senhor Deus, tu o sabes. Então, assim como Deus fez esse milagre na vida do povo de Israel que estava sem esperança, exilado em outra terra, em outra pátria, eu quero dizer para você no dia de hoje que, diante das adversidades que você está passando, diante dos problemas que você está passando, talvez você está passando por uma enfermidade, eu quero dizer para você no dia de hoje, talvez você se encontra com câncer, se encontra com uma doença em que os médicos diagnosticou e deu para você 2, 3 meses de vida. Mas eu quero dizer para você que diante dessa situação, eu quero profetizar na sua vida no dia de hoje que Deus ele está entrando com providência na sua casa. Deus ele está entrando com providência nesta enfermidade. Deus ele está entrando com providência naquilo que parece impossível. Mas para Deus nada é impossível. Eu profetizo na sua vida Deus restaurando os seus ossos. Eu profetizo na sua vida Deus restaurando a tua casa. Eu profetizo na sua vida Deus restaurando o seu ministério, Deus restaurando você no dia de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus a esperança voltando a brilhar sobre a sua vida. Então eu quero que você, diante dessa palavra no dia de hoje, deixa nos comentários e fala para aqui que você entrou nesse canal no dia de hoje, e escreva nos comentários e fala: eu ainda tenho esperança, eu ainda acredito, eu creio no Deus do impossível. Então eu quero dizer para você no dia de hoje, mediante essa palavra do livro que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 10, que ainda há esperança. Eu profetizo na sua vida você voltando para os caminhos do Senhor. Eu profetizo na sua vida você
caminhando com Cristo novamente. Eu profetizo na sua vida tudo de bom na sua vida. Então, diante dessa palavra, fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.